Olá, boa noite. Sejam todos bem-vindos à nossa live Vozes que Inspiram, com o tema de hoje da coragem à estratégia. A nossa convidada de hoje, a Fê do Marketing. Vamos chegando aí, pessoal. Já aproveita para mandar aquele aviãozinho, chama aquela empreendedora, manda no direct para aquela empreendedora que precisa ouvir um pouco sobre marketing, sobre coragem, sobre empreendedorismo. Vamos chegando, vamos entrando. A nossa convidada já está online. Temos aqui a Muri também. Boa noite, Muri, tudo bem? Vão colocando aí, meninas, de qual núcleo que vocês são, de qual cidade que vocês são. Sejam todas bem-vindas. A nossa live de hoje, da coragem à estratégia, lições práticas de empreendedorismo e marketing, com a nossa convidada, a Fernanda, a Fê do Marketing. Já já ela vai entrar aqui com a gente, vai se apresentar, vai contar a trajetória dela, vai dar dicas pra gente. Quem que nunca teve medo aí, né? Quem que nunca teve medo e teve que colocar a coragem à frente, né? Então, daqui a pouco nós vamos conhecer, então, essa história aí da Fê, que tem uma empresa de consultoria de marketing estratégico. Eu sou a Elis Vândia, estou como VP VP da Regional Extremo Oeste, e também estou como diretora de Marketing e Comunicação do Conselho Estadual da Mulher Empresária, do SEMI. Então, sejam todos bem-vindos. Obrigada pela a presença de cada um. Obrigada pela audiência de cada um. Então, vão colocando aí, meninas e meninos, de qual núcleo ou cidade que vocês são. Eu vou chamar aqui a nossa convidada, que já está online. Sou a Elis Vândia Matos Donini. A minha cidade é Caibi. Estou aqui em Caibi, no Extremo Oeste. Oi, Fê, seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite, Elis. Tudo bem? Tudo bom, tudo bem. Tudo bem, seja bem-vinda. Obrigada mais uma vez pela tua disponibilidade, pelo Se Vira nos 30. Literalmente isso, né? Ai. Podia ser uma live Se Vira nos 30. Com certeza, já temos muito assunto para falar sobre ela. E também merece estratégia, né? Porque para se virar nos 30 é preciso ter alguma estratégia, né? Tem que fazer escolhas, ter estratégia e ir ajustando, né, os pratinhos. É isso aí. Fê, então obrigada mais uma vez, né, pela tua disponibilidade, por estar aqui com a gente, por reservar o teu tempo, né? O que a gente tem aí de mais precioso é o nosso tempo, né? Para contar um pouquinho da tua trajetória, falar um pouco sobre marketing, empreendedorismo, né? Dessa coragem, né, que te levou então a ter estratégias, né? E hoje ter o teu próprio negócio, falar um pouquinho sobre o associativismo, né? No que o associativismo também pode nos ajudar ou te ajudou, né, em toda a tua trajetória. Então, fique bem à vontade, se apresenta, conta aí pra gente quem que é a Fê do Marketing, fica bem à vontade. Então, vamos lá, né, Elis? Como tu falou, me chamo Fernanda, mas realmente sou muito conhecida aí pela Fê do Marketing, né? É, criou, né, realmente esse bordão, essa chamada, porque a gente vai buscando também ter essa conexão, né? De quando a gente usa o apelido, a gente se sente mais próximo também das pessoas, né? Eu adorei. Então, tenho...
tenho 35 anos, né? Sou de São Lugero. A gente combinou de falar a cidade, né? Para não enrolar. Mas participo, né, do núcleo da Mulher Empreendedora de Orleans, que é a cidade vizinha aqui, nossa, né? Bem próximo. E a gente está tudo sempre perto, assim, né? Então, tenho a honra de participar desse grupo, né, do núcleo da Mulher Empreendedora na CIL, né, em Orleans. Então, contando assim um pouquinho, né, rapidamente do que essa trajetória de 35 anos, tanta história, como a Elis falou, sou consultora de marketing estratégico, então sou formada em administração e lá na administração, naquele monte de matérias que a gente tem para escolher, eu de cara me apaixonei pelo marketing, tanto que gabaritei, né, todas as matérias de marketing, tive nota máxima, então ali eu já entendi a minha identificação realmente com essa área. E depois, né, fui a fundo trabalhando, buscando, me especializando, e aí a gente começa a estudar e nunca mais para, né? Então esse é o caminho. Falando um pouquinho da minha trajetória empreendedora, né? Até falava para a Elisa, assim, eu assumi realmente assim essa visão empreendedora cheguei à conclusão que eu nasci com esse espírito, assim, né? Porque nasci dentro do negócio da minha família, né? Nós tínhamos uma padaria, né, na cidade de São Lugero, então lá a gente começou, lá com 5, 6 anos, a gente já estava no dia a dia, correria aquele tempo, né, lá atrás, 30 anos atrás, tempo de expansão, onde todo mundo só tinha padaria para visitar, né? O mercado ainda não era uma padaria também. Então, realmente gerava, né? Fazia as feiras no interior, enfim, tinha muita história aí para contar. E já vivi lá dentro, trabalhando. Lá com uns 12 anos, né? Eu lembro que o meu pai teve um problema de coração. Ele precisou ir para Curitiba fazer uma cirurgia e com 12 anos eu tive que ficar já 15 dias cuidando de tudo. Eu falei, opa, né? Então hoje eu vejo assim o quanto essa coragem já existia lá desde da adolescência, né? Ela foi sendo enraizada dentro de mim. E lá com 15 para 16 anos, né, os meus pais eles acabaram se separando. E aí veio aquela questão, e agora, né? O que a gente faz? E eu lembro que eu falei para minha mãe assim, mãe, vamos assumir, vamos continuar, vamos fazer acontecer, que eu não quero sair daqui da cidade, enfim, né? Não queria voltar para o interior, para, enfim, morar com meus avós. Então ali a gente assumia a padaria e era assim, verdadeiramente amassar, vender o pão, comprar. Então era padeira, fazia pão, realmente botava a mão na massa. E ali foi até os 21 anos, por aí, quando eu terminei a faculdade. E eu falo que o meu TCC, ele foi realmente um divisor de águas, assim. Né? Lá no TCC eu fiz, especialmente, né, em cima da padaria do nosso negócio. E ali com todo o estudo necessário, né, dentro da área do marketing, fazendo um estudo de mercado, eu entendi que a gente tinha duas possibilidades. Ou a gente investia, né, colocava muito dinheiro e energia para aquele negócio continuar crescendo, ou a gente parava naquele momento para não afundar o barco, assim. Então ali a gente tomou a decisão de encerrar as atividades da padaria, até porque realmente, né, eu acredito, assim, honro muito, né, o pessoal ainda que tem a padaria, ainda bem que temos, né, mas realmente é um serviço bem exaustivo, porque é de segunda a segunda, não tem, né, não temos parado. E ali é onde eu entrei, então, na jornada do CLT. Fui para dentro da indústria, comecei a trabalhar no comercial de uma indústria, e dentro da indústria veio o desafio para estruturar o setor de marketing, que antes ainda não era muito forte, né? A gente sabe que nos grandes centros, enfim, o marketing ele sempre teve muito mais visibilidade, mas vamos pensar assim, aqui no interior, né, ainda as nossas indústrias elas são muito industrial. Então, assim, né, industrialmente elas são impecáveis, mas esse olhar do marketing, né, de olhar para fora, de olhar para o mercado, foi algo que começou a ser construído ali quando veio as redes sociais, né, quando começou lá o Facebook. Então, assim, aí realmente foi essa expansão, né? E aí fiz uma jornada, um caminho aí dentro da indústria que foi uma grande escola para mim. Uhum. Ô Fê, e dentro dessa tua trajetória, falando em coragem, quando que a coragem foi decisiva assim na tua trajetória? Você disse, olha, agora vai ou racha, ou então a coragem da garotinha de 12 anos ou da moça de 16 anos agora vai ter que ser em dobro, porque agora vai ser decisivo.
Exatamente, Elisa. Assim, eu vejo que, como eu falei, assim, algo muito enraizado e né, veio lá de dentro, lá de cedo, mas a coragem realmente me acompanhou e continua me acompanhando, né, nessa trajetória do CLT, né, falando um pouquinho dessa coragem. Fiquei 7 anos dentro de uma indústria que né, aprendi muito, cresci muito, mas lá na faculdade eu tinha um sonho. Eu sempre falava para meus colegas de faculdade que eu queria sempre ter uma consultoria para estar em várias empresas, falando de vários ramos diferentes ao mesmo tempo. Mas ao mesmo tempo, assim, tava lá no fundinho, né? Nem sabia. E dentro do mundo, quando eu estava lá no CLT, eu nunca deixei de empreender, porque eu tinha sempre vários projetos acontecendo à parte. Então, tinha algum conhecido que me chamava para ajudar a criar a marca dele, outro vinha, buscava alguma ideia, algum direcionamento, e eu continuei fazendo, né? Fui fazendo. Então, chegou um momento, né, assim, agora né? O que que eu vou fazer? É aquele momento que a gente se sente acomodado, meio estagnado, né? Então ali eu precisava entender. Eu falei, tá, eu vou ficar aqui nesse lugar que é muito bom, era uma ótima empresa, ou eu quero ir mais longe, quero voar mais alto, quero ir atrás dos meus sonhos. Então foi ali que começou a gerar esse incômodo, né? E eu falei, peraí, eu tenho que buscar alguma coisa, eu tenho que ir atrás de alguma coisa. Então foi uma coragem muito grande de realmente ter contra, né? Várias pessoas, pessoas que eu tinha grande consideração, tenho, né? Grande consideração que dizia, nossa, tu é louca, não vai, tu tá numa empresa segura, né? Tais bem aí, aquela coisa, ainda tem um salário né, bom, mas Teve que fui. bancar o sonho. Você bancou teu sonho. Banquei o sonho. Banquei o sonho. Fiz uma transição, né? Saí da indústria e fui para outro ramo, para outra empresa, onde né, surgiu uma proposta que era já um PJ, para ir fazer essa transição lentamente. Né? Mas como eu comentei contigo, assim, eles não deu certo o meu plano. Ele não foi tão. Na minha cabeça, ele não foi tão bem sucedido, mas eu acredito muito que nos planos de Deus era o que era para acontecer. Porque talvez se ele tivesse saído muito certinho, eu não teria tido a coragem de arriscar e hoje ter o meu negócio, né, estar onde eu estou e buscando aí crescer cada vez mais. Ô, Fê, e você atende mulheres também empresárias dentro da tua cartela de clientes? Você tem mulheres também empresárias que estão ou lideranças que estão à frente do negócio? Tem também esse público? Tenho mulheres, mas ainda a grande maioria na indústria é masculina. A gente acaba lidando mais com liderança masculina, especialmente na área, como eu lido diretamente com o comercial, né? Então, o marketing ele está muito ligado com o comercial. Hoje, dentro da indústria, ainda a grande maioria, a grande parte é masculina, né? Então, Então, mas existe Fê, uma troca, um respeito muito grande, assim, que antes não existia, não percebia. então, puxando ainda o gancho da coragem, o que que mais trava as empresárias? É medo ou falta de direção? Eu acredito que é um pouco dos dois, porque assim, eu acho que eu aprendi muito, né, Elisa? Eu tô aí no terceiro ano, então assim, tô engatinhando ainda, né? Começando. Mas como ali no momento que não deu certo a minha transição, né? Ou seja, no outro dia eu estava demitida, sem projeto, eu falei, o que que eu vou fazer agora? Eu vou voltar para o CLT, né? Posso lá me recolocar, ou vou buscar realmente apostar agora no meu sonho de ter o meu negócio e nesse momento já teve pessoas mulheres, e aí a minha primeira cliente foi uma líder mulher, né, que me chamou e falou, ó, vamos, vem, né, e ali começou todo o negócio. Mas eu lembro que chegou um momento da vida que eu lembro até lá dos 12, dos 16 anos, que eu acho que é aquele momento que, assim, não tem uma segunda opção. Né? Uhum. Então, quando a gente mesmo, aquela coisa, tem medo, mas vai com medo mesmo, né? E aí, com medo, a gente vai desbravando, a gente vai buscando. Mas, assim, não pode ser um medo que te paralisa, né? Tem que ser um medo que faz tu dar os passos, claro, conscientes, né? Mas a coragem, ela tem que ser maior, né? De tu arriscar, de tu buscar, de tu olhar para frente e dizer, peraí, ainda não sei totalmente a direção, porque no começo eu acredito muito que nós não temos uma direção clara. A gente vai testando e vai entendendo o que funciona. Eu preciso me conhecer bem ou conhecer muito bem o negócio onde eu estou, né? E ali eu ir buscando e galgando. Então eu acredito muito
o que trava mesmo, né, as mulheres é essa questão do medo. A gente ainda tem muito forte, né? A gente fala muito da síndrome da impostora, né? Então, assim, tudo aquilo que nós somos, às vezes a gente para, né? Não se valoriza. Tem todos os outros papéis de uma mulher também, né? Então, a gente sabe que a mulher também é a dona de casa, é a mãe de família, enfim, quem tem, né, esses sonhos, assim, quem já vive isso hoje já sabe o desafio que é, né, de conciliar a maternidade junto com a vida profissional. Mas eu acredito muito nisso, assim, né, Elisa? A gente, claro, tem sempre a espiritualidade, para mim é algo muito forte, né? A fé realmente é acreditar naquilo que a gente não vê. Então, assim, acreditar em algo maior, buscar isso, né? Estar ancorado nisso e coragem, ação e fazer acontecer. Gente, agora vamos colocar ali no chat, ó, a Fê, a gente já tava até comentando, começou, né, a trabalhar muito cedo, né? E a gente sabe que o cenário hoje já não é assim, né? Eu também Exatamente. comecei muito cedo e acho que isso só contribuiu, né, para o meu desenvolvimento também profissional. E aí, o pessoal que está aí com a gente, quem que já começou então a trabalhar cedo? Coloca aí, gente. Quem que começou a carreira profissional cedo? Quem que precisou colocar a coragem aí, né? O que nunca ficou, né, entre o medo e a coragem. Entre medo e Coloca aí pra coragem. gente como é que vocês também já passaram, né, por esses momentos. E, Fê, eu queria também te perguntar, que é outra questão, assim, de se sentir pronta, né? Qual foi o momento que você precisou agir, mesmo não estando pronta? Ai, olha, Vários! muitos momentos, né? Vários! Vários. Até hoje, né? Até hoje tem alguns momentos que assim, quer ver o frio na barriga, assim, quando a gente vai fechar um contrato, né? Buscar um projeto que tu sabe que tem capacidade, né? Mas dá aquele frio na barriga e tu diz, meu Deus, e agora? Mesmo não Mas a estando gente pronta. vai e fica pronta no caminho. Mas eu lembro, assim, tem algo na minha memória, assim, muito forte, Alice, eu lembro que o dia que eu acabei me desligando dessa empresa né, e fiquei desempregada, vamos dizer assim, né? Eu não tinha um contrato para continuar. E eu pensei assim, mas qual o caminho, né? E eu lembro que uma semana antes, né, de ter o desligamento, a minha primeira cliente, ela me mandou uma mensagem. Tu nunca pensou em trabalhar com consultoria? Eu falei, opa, acho que é um sinal. Eu falei, sim, já pensei. Ela assim, então vem aqui e me apresenta. Eu, tá, te apresento, mas eu não tinha nada pronto. Eu nem sabia, né? Tipo, como começar, por onde começar. Então, assim, ali foi um momento realmente, assim, a coragem de, claro, né, a gente tem a consciência do que sabe entregar, mas de ter algo pronto, estruturado para chegar com uma grande apresentação, para não, assim, eu lembro que eu passei o final de semana estudando, pensando como é que eu ia estruturar e mostrar, e foi. E na segunda-feira fui lá, tava lá, mostrei, estruturei e fui contratada, né? Então, assim, realmente é essa coragem, de novo, né? De ir com medo mesmo. E às vezes fazer e ter muita humildade, né? Eu acho que é outro ponto muito forte, né, Elisa? A humildade de saber, de reconhecer, talvez, que não sabe tudo, né? Porque a gente não sabe tudo, a gente está aprendendo. Mas também se reconhecer quando errar, né? Eu acho que a gente tem que ter muita essa humildade, né? Peraí, errei aqui, não deu certo, né? Então, eu acredito que isso são dois pontos bem importantes aí para realmente ter uma estratégia, uma direção certa. Uhum. E que mesmo não estando pronta, né? Não tá A 100% gente pronto. 60% já é o suficiente para dar o primeiro não é passo, né? suficiente. Às vezes nem Porque aí também 60, tem o né? porque No às vezes meio a do gente tem caminho. tem o problema do perfeccionismo, né? Tem muitas vezes que tem gente, quantos projetos de mulheres estão engavetados, esperando ficar perfeito para depois fazer, né? E eu tive muito isso, assim, né? Graças, né, a várias pessoas, mentoras, pessoas que eu fui aprendendo, trocando nesse caminho, né? Outras mulheres também. Eu fui entendendo isso, assim, que não vai ter o 100% perfeito para a gente começar a agir. A gente vai fazendo, vai ajustando, vai aprendendo no caminho. Então, até, né, tu brincou que era metódica, assim, né? A gente tem que ser metódica, tem que ter processo, mas a gente não pode ser engessada, né? A gente tem que ter a flexibilidade e a resiliência de entender que no caminho eu preciso
né, ajustar as coisas, assim, e não vai ser como eu sonhei, como eu idealizei, ou como eu coloquei no projeto, não vai acontecer 100%, né? A vida é cheia dos seus altos e baixos, né? Os caos que acontecem todo dia, então, ter essa flexibilidade, esse jogo de cintura para conseguir se adaptar. Ô, Fê, você é uma inspiração, né? Porque não tá pronta, tá com medo, vai com medo mesmo, né? E a Ludmilla falou que Fer é a melhor profissional de marketing que já conheci. Quem tem amigas tem tudo. E a Cíntia Ai, falou: meu coragem Deus. acima do medo, vai com medo mesmo, nem pensa. É isso Exatamente. aí. É isso aí, né? Tem que ir com medo mesmo, assim. Eu falo muito disso, assim, né? A gente vai falar que é aquela coisa do movimento gera movimento, né? Então, às vezes, a gente se colocar em movimento, mesmo com medo, ele vai construindo, né? E a nossa constância de estar ali todo dia fazendo pequenas coisas, ele vai nos dar um resultado lá na frente, né? Nós estarmos aqui se expondo numa live, falando, é um pequeno movimento, mas que, né, que a gente não faz também com a intenção, né, só de, como diz, só de vender ou de buscar um contato, mas a intenção também de se colocar, né? De se mostrar como mulher, como empreendedora, como profissional. Então, isso vai gerando, né? Vai gerando, reverberando lá para frente. Uhum. Ô, Fê, e a gente falou então sobre coragem, e aí quando que você percebeu que essa coragem, então, ela precisava virar uma estratégia? Para que daí sim você fosse para ação. Eu lembro, assim, Ou para Elis, que melhorar a ação, né? Ou para melhorar a é, ação, né? o meu primeiro ano de empresa, ele foi muito nesse trabalho de assumir, né, realmente que eu tinha agora um negócio, que eu era uma empresária, que, né, e que eu precisava realmente estruturar tudo isso, né? Não ficar só no ato de coragem fazendo. Porque a gente tem muito isso também, né? Às vezes o desafio, especialmente quem faz essa transição do CLT pro, né, para ser empreendedor, para ter o seu negócio, a mentalidade ela precisa mudar muito. E a gente não muda do dia para noite, né? Por mais que tenha os gurus de internet aí prometendo em um final de semana mudar a tua mentalidade, desculpa, mas não funciona, né? Ele pode virar, ajudar algumas chavinhas, mas assim, tem o processo de tu, né, internalizar e assumir aquele novo papel. Então, o primeiro ano foi muito assim, tipo, empurrando com a barriga, fazendo acontecer, entendendo, dando certo, os projetos chegando, e aí vai gerando também a tua autoconfiança, né? De opa, peraí, realmente eu sou boa no que faço, eu sei o que eu tô fazendo, tá dando resultado. Então eu lembro que quando fechou o primeiro ano, né, finalizou o primeiro ano de empresa, falei, opa, não dá mais para ficar brincando de ter negócio, né? Preciso realmente estruturar. E aí começa com aquela coisa de santo de casa não faz milagre, né? Então no primeiro ano eu não tinha uma marca, eu não tinha uma identidade visual, eu não tinha um posicionamento estabelecido. Então assim, tudo que eu falava que tinha que ser feito eu não fazia, né? E aí, naquele ano, eu falei, não, agora não tem segunda opção. Eu tenho que fazer, eu vou assumir, né, esse meu negócio, minha empresa, e ela vai ter que dar certo e a gente vai começar a buscar isso. Então, aí foi onde eu comecei a estruturar. Criei meu posicionamento, minha identidade visual, né? Então, trouxe mais profissionalismo para tudo aquilo que já era feito. Né? Então, acho que às vezes é isso, tu vai testando, né? Mas chega um momento em que tu precisa ter essa. Não, peraí, se eu continuar aqui só empurrando com a barriga, eu posso ir, mas assim, vou aonde, como, e às vezes, e até a própria percepção de valor que tu desperta no outro, né? Uhum. Então, tem a hora que precisa dar aquela virada de chave, peraí, não dá mais para brincar de ser amador ou de dizer que tá testando, né? Virar a chave e não, vamos ter direção, vamos ter objetivo, coloquei objetivos, metas, sabe? A empresa hoje ainda é só eu, mas eu tenho meta, né? Então, assim, meta declarada, meta buscada e foi meta batida. Então, é isso, assim, a gente tem que tirar essa visão de que só uma grande empresa, né, com várias estrutura, com vários setores, várias pessoas têm que ter meta, tem que ter objetivo. Não, o meu negócio, eu na minha vida pessoal preciso ter, né, as minhas metas e os meus objetivos. Legal. Ô, Fer, e você falou ali sobre constância, né? E também a gente estava conversando e você comentou sobre fazer o básico, né? O básico bem Sim, feito, né? E o que que tá. é essa, então, significa essa estratégia de fazer o básico certo?
É uma É. estratégia também, então, fazer o básico certo, o arroz com feijão. Arroz com feijão. É outro termo que eu uso muito, né? O básico bem feito gera resultado, né? Então, assim, é, a gente tá na onda aí, né? Muita coisa falando de sempre, né? A mulher vai falar muito de dieta, de cuidados, né? Então, assim, é aquela coisa que o nutricionista nos diz, né? O feijão com arroz, né? A proteína Comida de traz o verdade. resultado. Comida de verdade traz resultado. Então, quando a gente fala de negócio e o marketing, eu acho que só trazendo um passo atrás, assim, né, Elis, o que que realmente é o marketing, né? Eu acho que é um ponto que a gente também falou, comentou de trazer isso, porque eu até brinquei contigo, né? Eu falei, eu queria ter a iluminação de criar um outro nome para o marketing, porque o marketing acabou sendo muito banalizado só pelo digital, né? Uhum. E assim, o digital é só um braço, é só um pequeno apoio que sim, hoje tem muito a sua importância, a sua relevância, até pela cultura, né? Pela forma de consumo que mudou, mas ele continua sendo só um braço de apoio, precisa ter um fundamento por trás, né? Então eu gosto muito de relacionar o marketing para nos ajudar a visualizar, a entender como uma estrutura de um prédio. Né? Então, quando a gente vê um prédio lindo, aquilo que está por fora chama atenção. Isso que está por fora é lá a parte final, é a publicidade, é o cara, né, a pessoa do design que é muito boa, que consegue dar vida a tudo aquilo que foi pensado. Mas o que sustenta aquele prédio é o fundamento. Então, se ele não tiver lá os seus 4 pilares, né, forte, bem fundamentado, ele vai cair no primeiro ventinho, né, numa primeira tempestade, ele vai ruir. Isso também acontece com os negócios e com as marcas, né? E é isso que o marketing faz. O marketing de verdade, né? O marketing de estratégia, ele faz esse fundamento. Então, ele que vai nos dar esses pilares. E aí entra o básico bem feito. Por que que é o fundamento básico de uma empresa? É eu ter clareza sobre quem é o meu público, né? Então, assim, todo mundo compra o meu produto. Cara, todo mundo é muita gente. 8 bilhões de pessoas, né? Então, não é 8 bilhões de pessoas que compram o teu produto, né? Então, assim, preciso ter essa clareza de quem realmente é o consumidor do meu produto, né? Seja produto físico ou produto serviço. Mas quem é esse consumidor, né? E outro ponto, né? No canal, onde é que eu encontro esse consumidor, né? Onde é que eu vou encontrar ele para vender? Vai ser no digital? Vai ser no digital, vai ser no físico, é numa loja física. Enfim, então onde é que eu encontro essa pessoa? A outra questão é a gente ter uma clareza de preço, né? De posicionamento de preço. Aqui não entrando muito no custo, mas é o posicionamento. Eu quero ser, né, o high ticket, enfim, né? Quero ter um preço alto, então também tem que ter um produto, um serviço alto. Não, eu vou trabalhar com a massa, o meu produto vai ser acessível, então eu preciso também ter uma estrutura acessível. E o quarto pilar entra aí a publicidade, a promoção, que é isso, que é dar voz, é dar vida a tudo isso que foi criado. Né? Então, o básico bem feito é isso, é ter essa clareza e ter isso muito bem desenhado para que tudo que eu fizer a partir disso, ele me traga resultado de verdade. E não seja só, às vezes, um custo, um investimento daquilo que eu estou fazendo, porque daí eu estou entrando nas ondinhas, né? Nas Uhum. trends, nas dancinhas, enfim, o que o meu concorrente está fazendo, ou que, às vezes, nem meu concorrente, né? Eu começo a olhar, o mercado está fazendo, e aí não tem nada a ver com o meu público, né? Mas eu não consigo perceber isso porque eu não sei o passo anterior, eu não sei quem é meu público, né? Então eu Uhum. preciso conhecer ele a fundo. É E esse aí, o básico bem feito. e aí acaba que o empreendedor, a empreendedora, ela fica ocupada e não com estratégia. Porque dá Exatamente. pra gente se ocupar, né? Fazendo umas postagens, né? Muita coisa. Muita coisa. A gente se ocupar todo segundo, assim. Porque aí é realmente isso, acaba virando, né, o post sem estratégia, né? Então, assim, eu tô fazendo alguma coisa, eu tô só replicando, né? Eu não tô sendo intencional. Então, o marketing, a estratégia do marketing é realmente isso, para te dar essa intencionalidade. E se a gente for lá para a teoria, né? Se a gente realmente olhar lá para os livros da administração, o marketing é o primeiro pilar, né? Então, assim, lá nos estudos de gestão de administração, a gente vai ver que o marketing ele surge tudo antes, surge antes do produto, antes da indústria, antes da estrutura física. Por quê? Porque é ele que vai te dar a estratégia do plano de negócio, para onde ir.
Uhum. O Celso Becker disse assim, ó, a Fê arrasa demais. Eu já tô querendo a Fê também. Ai, 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 eu muito já tô querendo bom, muito também, porque bom. realmente é o marketing além do digital, né? E Exatamente. quando a gente conversava, até comentei contigo, né? Que quando fala marketing, nós estamos ficando condicionado, né? A já relacionar com as redes sociais, né? E quando, na Exatamente. verdade, o quanto de importância tem dentro de um planejamento estratégico, né? De uma empresa falar sobre o marketing, mas o marketing, como você falou, né? O básico certo, o básico bem feito, né? O arroz com É, é, feijão, né? Às vezes não precisa criar muita firula, né? exatamente. É que a rede social a gente tem que pensar nela como um canal de propagação. Né? Então eu tenho uma mensagem, eu tenho um produto que tem que chegar em algum lugar. A rede social é meu canal. E aí eu tenho a rede social, eu tenho o offline que a gente fala, né? Que pode ser um outdoor, enfim, pode ser ações em vários lugares. Então, assim, eu tenho vários canais que vão me ajudar a fazer chegar a mensagem lá no meu público-alvo. Né? Então, realmente não é. A gente tem que olhar a rede social realmente como um meio. E hoje ele se tornou um meio de comunicação e um meio de venda também, né? Um forte canal de venda. Né? Então, tem tudo isso. Dependendo realmente, né, do meu negócio, né, seja serviço ou produto, eu tenho que entender a rede social dessa forma, como um grande canal de venda, que vai ter que estar lá, o meu comercial vai ter que entender que canal é esse, como é que eu vou vender e explorar ele, né? E olhando para o marketing, eu vou ter que entender também como explorar para me posicionar, né? Para criar relevância e relevância de marca. Eu vejo que ainda tem a gente fala que ainda tem um espaço, né, um gap muito grande do brasileiro entender a importância da marca, né? Porque a gente olha lá, né, vamos falar das grandes marcas, Nike, Coca-Cola, tu vê aquele símbolo da Nike em qualquer coisa, né, o que está intrínseco na gente é uma coisa de valor. Então, Uhum. assim, olha o poder da marca, né? O poder de um símbolo da marca, do que ela construiu. Então, tem estudos que revelam, né, o quanto ainda o Brasil é muito atrás nesse entendimento do poder da marca, né? Legal. Vaneide, Fê do marketing, tem uma linda trajetória. Então, pegando esse elogio aí, né, e esse comentário da Vaneide, Fê, qual que foi, assim, um momento que mais te marcou profissionalmente dentro da tua trajetória? Nossa, Elisa, isso é difícil. Tem vários de novo. Eu quero fazer, eu falo assim, outro sonho revelando, assim, eu tenho um sonho muito grande de ainda escrever um livro. Porque, Banca assim, teu de muitos sonho, momentos. banca teu sonho. Vamos lá! Mas, assim, eu tenho dois grandes momentos, assim, Elis, que eu vejo que foram grandes viradas de chaves, até como percepção própria, sabe? Quando acontece alguma coisa, tu conquista alguma coisa de. Cara, né? Tipo, fui eu que fiz mesmo, sabe? Eu que ajudei, eu que fiz isso dar certo, então, né? Sou muito boa no que eu faço, assim. Eu lembro quando eu ainda estava no CLT, então a empresa que eu trabalhava, a gente fez, né, imagina, uma grande indústria nacional. A gente propôs uma mudança de marca, de redesign, né? Então, reposicionar a marca, fazer todo o posicionamento dela. E a gente propôs isso no ano em que ela faria 20 anos. E aí, não só contente em ter que fazer um redesign que ela já traz todo um peso, a gente teve. Se eu mudei a marca, eu tenho que mudar todas as embalagens dos produtos. Se eu mudei todas as embalagens de produto, eu tenho que fazer um evento para comunicar isso. Então, como ela fazia 20 anos, a gente decidiu também fazer uma convenção de vendas. Então, trazer os 100 representantes para um encontro. E aí, não só contente, a gente decidiu fazer uma festa para todos, né, os profissionais da empresa, né, todos os colaboradores. Então, assim, lá de uma mudança de marca de um plano, foi toda uma transformação. E eu lembro que existia uma grande responsabilidade sobre isso. Então, ali para mim foi a primeira virada de chave que eu até falava no acompanhamento lá da empresa, que eu disse que daquele ano eu deixei de ser, sabe, a Fê, a menina do marketing, para se tornar, sabe, a mulher do marketing, para assumir esse lugar, né, nesse momento. E outra grande virada de chave, assim, que eu tenho muito forte foi agora, né, já dentro do meu negócio. Quando a gente vai buscando, né? Então, os primeiros clientes vieram muito por indicação,
muito por um indicou aqui, outro indicou ali, deu certo. Então, quando veio o primeiro cliente em que eu fiz toda a prospecção, sabe? Busquei o cliente, fui lá, apresentei, né? Me vendi. E um cliente também de uma indústria nacional, que tem uma grande representatividade no mercado. E a gente fechou o contrato, tem uma parceria aí já há quase de 2 anos. Então, isso para mim também foi aquele momento assim, né, de empoderamento, dizer, peraí, né, realmente eu, né, tenho valor, sei o que eu estou fazendo, tenho gabarito para esse mercado, porque tem, né, empresários, enfim, grandes diretores aí acreditando, né, investindo no meu trabalho. Então, assim, foi 2 grandes momentos que eu tenho muito marcado. E aí, claro, né, na mentoria veio uma placa de reconhecimento de faturamento e tudo mais. Então, assim, tudo isso, né, os brilhos que vão acontecendo, né, no caminho, assim. Mas acho que esses 2 grandes pontos, assim, tenho muito forte na minha trajetória. Que exigiu muita coragem e muita mão na massa, porque só coragem também não adianta, né, Liz? Não adianta eu sentar Uhum. aqui e dizer que tenho coragem. Tá, mas, né? Sai, tira a bunda da cadeira e vai mostrar a tua coragem, né? Então, assim, Foi o eu pé na acredito estrada. muito Foi nisso, assim. literalmente o pé na estrada, né, Fê? Literalmente, hoje eu tô aqui, ó, falando de Santo Antônio da Patrulha, né, no outro estado. Então, assim, vendo isso, assim, quando a gente vai acreditando, né, vai fazendo, colocando a coragem em movimento, né, olha onde eu já cheguei, assim, né, de já ter um cliente em outro estado também. Então, assim, é muito bom, né, tu ver os frutos do teu trabalho acontecendo. Mas é isso, é muito suor, não tem, né, não tem mimimi, assim, né, não tem que dizer que é bonito. Não, às vezes foi madrugada dentro, foi e é isso. Legal, Fê. E quanto tempo que você tá no associativismo? Então, eu comecei a participar do núcleo ano passado, né? Eu até trouxe para ti, foi sempre um desejo muito grande que eu tinha, né? Até mesmo quando eu estava dentro do CLT, eu via os movimentos, já via os núcleos e sempre tinha muita vontade de participar. Então, eu comecei no ano passado e coloquei realmente como uma meta e um propósito, né? De profissional, enfim, pessoal, de estar envolvida para poder contribuir e aprender, né? Porque eu acredito que é um ambiente onde a gente aprende muito, né? Então, o ano passado eu reservei um espaço na agenda e coloquei como meta, né, fazer essas trocas. Participo hoje, né? Estou participando do núcleo de Orleans, mas também tem um outro lado em São Lugero. Nós temos a CDL, o movimento da CDL, e nós criamos lá o CDL Mulher, né? Então, como lá muda, né, as associações, mas enfim, todos são movimentos Uhum. associativistas. Então, lá em São Lugero, a gente começou o CDL Mulher também, tenho a honra de estar coordenando, né, esse primeiro movimento. É isso, juntando as mulheres, eu acredito muito que a nossa região, né? Sei que todo o Brasil, mas a nossa região onde eu conheço, a gente tem muitas mulheres poderosas, que têm muito conhecimento, que tem muito potencial e que está muito escondido, né? Então, lá escondidinho. Então, eu falo aí que, assim, uma das minhas vontades é isso, a gente botar a voz para fora, né? Não dessa coisa de se empoderar e de, enfim, né, querer passar por cima de qualquer. Mas não, nunca, né? Mas é a gente estar lado a lado, mostrando, né, a nossa força, o nosso conhecimento, a nossa inteligência, o nosso poder, que realmente a gente também pode estar lado a lado, né, tomando decisões, tendo espaço na sociedade. Inclusive, Fê, você falou sobre dar voz, né? Inclusive, esse projeto, né, da live Vozes que Inspiram, né? Isso também é um objetivo nosso, né, dar voz. E aí Tá fica bom. aberto o convite, né, para as coordenadoras nucleadas, né, desse movimento associativista, vem É. aqui, então, né, colocar sua voz, contar a sua trajetória, né, e compartilhar um pouquinho com a gente do conhecimento, enfim, da sua história. Ô Fê, dentro do nosso movimento associativista, a gente tem, né, eu empresa, né? Assim Empresa. como tem, né, empresas multinacionais, empresas grandes, então temos empresárias, né, desde aquela, né, que é só ela como grandes empresas. E o que a gente poderia, 3 passos ou dicas de tenho pouca estrutura, pouco recurso, ou como organizar meu marketing, comece por onde, o que a gente poderia deixar de dicas, então, ou de recomendação para essas empreendedoras? Bom, vamos lá.
é, aquilo que a gente já falou, né? Começa pelo básico bem feito. Né? Então, assim, se eu tiver muito clareza daquilo que é o básico da minha empresa, eu vou muito longe, né? Uhum. Então, realmente é olhar isso. A gente até falava, né? Nós estamos aí na onda da inteligência artificial. Então, assim, usar a inteligência artificial a seu favor, né? Colocando a sua inteligência junto. Não só jogando lá e querendo que ele crie algo e aí fica muito distante. Então, assim, sou eu empresa, né? Vamos usar o nosso exemplo, né? Somos eu empresa. Eu preciso saber realmente qual que é o meu, né? O que que vai ser o meu produto, né? De novo, quando a gente fala produto, é produto físico ou serviço, né? Eu preciso isso ter bem claro, ter bem desenhado. É aquilo que a gente, com certeza, né, todo mundo ouve, lê hoje nas redes sociais, né? E qual é a dor que eu vou resolver? Mas mais que só falar da dor que eu vou resolver, sabe? Realmente, qual que é o meu diferencial? Né? Não olhando pro concorrente, mas assim, o que que eu faço de diferente? O que que eu faço bem feito que vai me caracterizar? E aí eu preciso buscar uma diferenciação, né? Eu preciso me posicionar em cima daquilo, né? Eu bater constantemente até criar uma referência, ser uma referência nisso. Então, assim, os 4 pilares, né? Trabalhe naquilo que eu falei para a gente já entender do básico bem feito. Teu público, não existe todo mundo, sabe? Caia por terra essa palavra. Todo mundo é muita gente. Então, assim, realmente, quem é, né, o teu público? É mulher, é homem? Mas sair só daquela coisa de geográfica, né? Uhum. Idade, onde vive. Não, assim, mas e a fundo? Né? O que que pensa? O que que é o diferencial dele? Como é que eu posso ajudar essa pessoa? Né? O segundo passo, canal de venda. Como é que eu vou chegar? Qual que vai ser o meu canal, né, de distribuição, de venda? O meu canal de comunicação? Então, ter isso claro. E assim, é Word, é Excel, é Folha, não tem que, sabe, fazer uma grande coisa, assim. Então é realmente o básico, O o básico que post-it, funciona, porque anota no é post-it. post-it, sabe, para sair daquela inércia de tem que ter perfeito tudo descrito. Não, é isso. Né? Então, canal de venda, de novo, pensar, né, na promoção, né, que a gente fala da publicidade, né? O que que as pessoas, né, o que que o meu cliente quer ouvir? Porque às vezes eu vou dar um exemplo, sei lá, eu tenho uma loja, ou tenho um comércio, ou vendo algum produto físico. Eu acho que meu cliente quer promoção, mas, sabe, às vezes meu produto é um valor agregado, é sei lá, às vezes uma coisa muito exclusiva. Se eu promocionar o produto, eu vou acabar com o meu posicionamento. Então, assim, sair, né, buscar conhecer o seu produto, o seu negócio, para também não ficar na vulnerabilidade de tudo que te falam, tu tomar como verdade e sair fazendo, né? Porque nem Uhum. tudo que funciona para o vizinho vai funcionar para ti. Mas ao mesmo tempo eu preciso ter a cabeça aberta para olhar e entender o que que eu posso absorver e trazer de bom. Então, esses 4 pontos, entender muito. Eu falo que é os 4 P's de marketing. Eu preciso entender de público, então, para quem que eu vou vender, de produto, qual que vai ser meu produto, serviço, de posicionamento de preço. Então, como é que eu vou me posicionar, para quem que eu quero vender, né? Como é que eu quero ter esse produto. E a questão de promoção no sentido de praça, de publicidade, para quem que eu vou falar, como é que eu vou falar, que aí entra as redes sociais, né? Os ambientes de comunicação, é feira que eu preciso participar, né? Tenho que ter parceiros, então seriam esses 4 pilares. Se eu trabalhar nesses 4 pilares, a partir disso eu consigo construir posts muito claro, conteúdo, né? E eu consigo construir as estratégias para buscar os resultados que eu quero para o meu negócio. Legal. E aí a gente falou de básico básico bem feito. Então, se a gente tá falando do básico, serve para pequena empresa, né? Porque, Para uma empresa que é maior, vai sempre partir desse é, princípio aí, né? sim, Legal. porque a única diferença vai ser a estrutura de informação que tu tem, né? Às vezes Uhum. uma grande empresa ela demanda muito mais estrutura de informação porque ela já é muito mais, né, robusta. Mas eu, né, como meu negócio, eu preciso partir disso também, né? Isso não muda. Ô Fê, pegando o gancho sobre canal de vendas, rede de relacionamento, network, enfim, no associativismo.
Como que o associativismo pode contribuir, por exemplo, com o marketing de uma empresa, o marketing de uma nucleada ou rede de contatos? Como que ou se o associativismo te trouxe isso também, questão de crescimento, né, rede de contatos, enfim. É. Não, assim, né, tu já trouxe a palavra. Hoje, rede de contato é o maior ouro que existe, né? Então, assim, o poder do meu negócio está na minha rede de contatos, né? Muitas vezes, então, assim, tanto para mim vender como para mim buscar, né, fornecedores, enfim, buscar parcerias, ela tá sempre muito isso. E o associativismo, para isso, é primordial. Ele me possibilita conhecer muitas pessoas, né, de vários lugares. Então, né, vamos pensar assim que diariamente, né, mensalmente a gente está em contato com um núcleo aqui, mas dentro do núcleo eu sempre falo, né, as nossas cidades por ser pequenas a gente acha que se conhece, né, porque tu conhece de Uhum. vista, conhece de nome, sabe? Mas quando tu começa a conviver, aí tu vai entender a história, tu vai entender realmente qual que é o negócio dela, o que que ela faz, o que que ela não faz. E aí eu acredito que nasce muito genuinamente, né? Enfim, é de pessoas para pessoas esse desejo de ajudar, né? Porque muitas vezes tu tá lá convivendo, tu se conectou com a pessoa, tu tem uma relação, tu cria uma relação de confiança. Pô, alguém precisou, alguém pediu alguma indicação, tu vai automaticamente indicar. Né? Então, eu acho que acredito muito nisso, né? Que o associativismo é esse lugar realmente da gente de se conectar, de conhecer pessoas, de agregar muito mais experiência e conhecimento, mas ele também reverbera no negócio, né? Ou podendo gerar, enfim, futuros negócios, né? Às vezes negócios até entre as nucleadas, né? Já tive a honra aí de fazer projeto para né, para uma colega de núcleo. Então, assim, isso vai acontecendo, né? E ao mesmo tempo, tu também vai como nucleada fazer isso, né? Se alguém te pedir uma indicação, tu vai buscar primeiro lá no meio onde tu está convivendo, né? Então, eu acredito muito no associativismo para isso. Fora que toda a representatividade para a sociedade, né? Desde que a gente pode fazer como ação social, como ação cultural, eu acho que levar a educação também, né? Eu acredito muito nisso, né? Da gente educar a partir daquilo que a gente conhece. Então, acho que são esses pilares aí. Legal. E não tem desafios no associativismo, né? Quase nada. O No primeiro é a agenda, associativismo, né, Elis? no trabalho voluntário. Eu estava esperando você falar que esse era o maior desafio, a agenda. Mas É. que bom que hoje você conseguiu esse tempinho na sua agenda para a gente estar conversando aqui sobre É. coragem, sobre estratégia, sobre marketing, né? Sobre Exato. esse espaço, esse empoderamento também da mulher, né? Foi assim muito, muito legal, muito enriquecedor, inspirador. Realmente me inspirou assim a propriedade também que você tem do assunto, né? E como eu falei, o marketing a gente está meio que condicionado. Falou em marketing, já pensa já, opa, já vou ter que fazer. Ih, já vem a guria pedir para fazer um vídeo lá e Uhum. Fazer um já vou, post. já vou ter que aparecer e não sei o que e tal. Talvez É, tenha que aparecer, né? Talvez tenha que aparecer, mas não é só isso, né? Então exatamente. foi muito bom, a gente já tá já aí, né, nos nossos minutos Eu falei pra ultrapassados, ti que eu mas não tem falava a ver. bastante, né? Então, assim, ó. Mas foi muito bom conversar contigo, ouvir um pouco assim da tua história e da propriedade que você tem né, sobre o marketing. E aí, né, chegando mais pro finalzinho, Fer, qual seria assim um conselho ou uma mensagem, né? Ou uma frase aí que representa o seu posicionamento? Você falou de fé, você falou de movimento, né? Você falou de ação, falou de estratégia. Então, assim, uma frase ou um encerramento aí, né, que represente o teu posicionamento, porque é isso que você trouxe, né? Você trouxe disso, de fé, de coragem, movimento, né? Da gente. é, não é que não tem medo, né? Então, que Medo mesmo. mensagem você deixa aí para as mulheres do teu posicionamento e também, né, sobre marketing e essa coragem, as lições, enfim, uma mensagem aí É para isso. as mulheres do nosso movimento associativista.
Então, Elise, eu gosto muito de ouvir podcast também, né? Ainda mais que eu ando bastante na estrada e gosto de ouvir muito Joel J, enfim, né? Esse pessoal. E aí tem lá no final, ele sempre faz, né? A mensagem final. E eu fiquei pensando, nossa, sempre quis deixar a mensagem final. Chegou o meu momento! Ai, mas assim, né? O que eu acredito muito e trago isso, né? Eu lembro que na faculdade. Quando a gente terminou a faculdade, na lembrancinha lá, né, na formatura, coloquei uma frase que eu gosto muito, que é a frase de uma música do Renato Russo, né, que é quem acredita sempre alcança, né, e eu acredito muito nisso, né, a faculdade para mim também foi um grande desafio para estar fazendo, mas eu tinha muito essa, né, acreditava que ia conseguir e alcançar, então a mensagem final é isso, né, se coloque em movimento, né? Mesmo que seja passos lentos, mas sejam passos constantes, porque o movimento ele gera movimento. Então, assim, quando eu me coloco em movimento, as coisas vão acontecendo, né? Tenha fé, né? Muito além da espiritualidade, né? Mas tenha fé realmente naquilo que você faz, naquilo que é, mas né? Tenha fé em Deus, acredite realmente que há algo maior, né? Te guiando, cuidando. Trago isso com muita certeza. Sei que estou onde estou hoje, né? Porque ele sempre esteve acima de tudo e vai continuar sendo. Mas é isso, né? Coloque-se em movimento, porque o movimento gera movimento, com muita fé e coragem. E mão na massa. Não Que adianta a gente ter tudo isso e ficar com a bunda na cadeira. querido Fer, obrigada mais uma vez. Uma live leve, mas também com conteúdo, né? E eu agradeço, né, você por ter reservado esse tempinho. Você vira nos 30, né? Deu certo. Deu certo. Reforçar, Eu tava então, aqui no aí. hotel com medo da internet, mas ela funcionou muito. Ela deu umas travadinhas depois, mas foi embora, Depois né? foi. Deu tudo certo. E Exato. o quanto é representativo, né, esse movimento associativista, né? O quanto une e foi um Sim. prazer te conhecer. Como eu falei, realmente, e algumas pessoas falaram aqui, né? O quanto você arrasa, a tua trajetória, né? Você disse assim, ah, quem tem amigos tem tudo, né? É isso Mas aí. não é só isso, porque É uma realmente honra. é uma história de fé, de coragem, de movimento, né? Então, é o que você falou. E lembrar dos quatro, fica aí a lembrança, né, dos 4P Os do quatro marketing, P's né? do mar. E Ô, Elise, então quero agradecer muito, né, esse espaço de poder estar aqui, né, de receber também do sempre pensar nisso, né, de dar voz para as vozes que inspiram, né, fiquei muito feliz em conseguir participar e ter dado tudo certo da gente também, né, encaixar na agenda. Fica aí a provocação para as nucleadas, né, as mulheres aí de Orleans que estão assistindo, especialmente do meu núcleo, para participarem, para se colocarem, porque é muito legal a gente também fazer isso. Né? Então, também quem quiser acompanhar o meu trabalho, um pouquinho né, da minha trajetória, lá o meu perfil. Lá eu também trago, né? Às vezes trago muito, busco trazer o dia a dia, a realidade, mas também esses pontos, né? Dos 4Ps de marketing. Então, quem quiser me seguir lá, tiver interesse, me chama lá no direct, que eu falo um pouquinho mais sobre isso. Tem um formulário, compartilho com muito carinho também. Então, fica o convite aí para me procurar lá para a gente trocar essa ideia e compartilhar um pouquinho mais aí sobre o conhecimento do marketing. Consegue ir mais longe. isso Então, um aí, Bri. prazer te conhecer. Muito obrigada, né, por esse espaço. E a hora passou voando, olha. Passou. E mais uma vez, né, o associativismo aí juntou Orleans com Caibi. Muito obrigada, Fê. Sucesso para Obrigada. você, que Obrigada. você siga na tua constância, movimento, né? E com essa energia aí incrível, que dê tudo certo, muito sucesso. E pessoal, a live vai ficar salva, então pode voltar, assistir, né? E compartilhar aí com aquela Compartilhar. empresária que precisa, né? Ouvir um pouco aí sobre coragem, sobre estratégia. E aí, para encerrar, você falou também sobre o Joel J, né? E realmente o Joel J disse que se ele pudesse deixar alguma coisa para os filhos dele, seria coragem, que eles tivessem coragem. Então, realmente, e eu também gostaria de deixar isso para as minhas filhas, que é coragem. E hoje, com certeza, Fê, você deixou.
as mulheres que, né, que nos acompanharam, para a nossa audiência e para quem depois vai assistir, com certeza uma mensagem de coragem, movimento e que não precisa estar pronta, que vai dar certo. 60% já deu certo. Então, muito obrigada, uma Muito boa noite para obrigada. você, uma boa noite para todos. Gente, então, até a próxima live. Um abração. Tchauzinho. Tchau, tchau. Obrigada.